Bom dia a todo mundo. Estamos dando início aqui, então, a mais uma aula do nosso curso de análise de dados para ciências sociais. Hoje, a gente vai continuar falando de mensuração, né? E vamos tratar de alguns temas, como no caso do R, a gente vai estudar matrizes e listas, e a gente vai discutir dois conceitos, o conceito de correlação e o conceito de clusterização, que são conceitos que estão ali próximos, tá bom? Na agenda de hoje, a gente, então, vai estudar o que está nas seções 3.5, 6 e 7 do capítulo 3 ainda do curso, que a gente termina esse capítulo hoje. E aí vamos falar de temas como polarização política, teoria de resposta ao item, o algoritmo de K-means e coeficiente de Gini. O primeiro paper que a gente vai estudar, na primeira parte da aula, vem de um livro, né, super famoso chamado Polarize America, que é do Nolan McCarthy e do Paul Rosenthal. É um livro famosíssimo de mensuração, em que eles desenvolveram uma metodologia para medir e mensurar a ideologia nos Estados Unidos e depois compararam esse índice de ideologia com os índices de desigualdade. E aí é legal, que é um tema que eu acho que tem tudo a ver, inclusive, com o debate que a gente faz aqui no Brasil também. Então, acho que vale a pena a gente enfrentar esse tema, né? Então, vamos lá. Nas ciências sociais, a gente tem os modelos de predição, os modelos de análise, mas um dos desafios que a gente tem é construir modelo de mensuração, né? O que a gente quer com esses modelos de mensuração? A gente quer tentar compreender comportamento, atitude e características dos eleitores, dos consumidores, que são características não observáveis, né? Aquelas que a gente não apura de cara, mas que a gente tem que criar uma alternativa para fazer essa mensuração. Esses modelos vão servir para isso. E um dos exemplos mais famosos, então, na nossa literatura de ciência política, são os modelos para tentar quantificar ideologia política, tanto de deputados como de juízes, principalmente do Supremo Tribunal Federal. E aí a ideia é saber como que a gente faz isso, né? Uma das maneiras, claro, é perguntando para eles, né? Onde é que você se coloca numa escala, seja de 0 a 10, onde 0 é a extrema esquerda e 10 é a extrema direita. Mas, obviamente, essa medida, essa maneira de medir tem problemas, né? Na aula passada a gente falou de survey, a gente falou de amostra, e agora a gente vai, então, tentar falar sobre esse mesmo tema, ideologia, mas tentando mensurar de outra maneira. A maneira que o Paul fala... Quem está aqui? Tá gravando? Tá, né? Oi, não, Laura. Tá gravando, né? Tô gravando. Ah, não, tranquilo. Obrigada, é que eu não tinha visto. Tá bom. Uma das maneiras que os políticos, que nós, cientistas sociais, temos tentado fazer esse tipo de mensuração é justamente tentando pegar algum tipo de indicador que possa ser utilizado para mensurar e organizar as posições das pessoas num espectro ideológico. No caso dos deputados, o Paul e o Rosenthal criaram esse método chamado de ideal point, né, de pontos ideais. Eu vou explicar um pouco melhor isso, em que eles pegam as votações nominais dos deputados na Câmara e tentam, a partir de toda a variação feita, né, dado que deputados votam milhares, centenas de projetos todo ano, né? Então, se a gente pegar essa votação e tentar comparar entre os próprios deputados e entre o deputado ao longo do tempo, a gente conseguiria, talvez, ter uma ideia melhor de em que posição estão os deputados, criando aí medidas estimáveis do que seria a ideologia, tá? Então, a ideia é, eu quero estudar polarização política, esse é o tema, né? Eu quero estudar a polarização, e, para isso, a gente vai usar a votação nominal no Congresso para tentar estimar a ideologia e ver quão distantes estão os partidos nesse espectro, tá? Então, a pergunta que a gente poderia se fazer é, será que aumentou a polarização ao longo do tempo? Para medir polarização, a gente vai ter que medir primeiro ideologia, e para fazer isso, a gente vai usar o modelo de votação espacial. Professor, modelo de votação espacial, já ouvi falar nisso.
todo mundo aqui já deve ter lido o livro do Anthony Downs, né? Que mistura aí economia com política, né? Um livro que fala sobre o modelo econômico do voto. E o livro é todo baseado em modelos espaciais de votação, né? O que a gente vai fazer aqui é pegar aquele tipo de exemplo, aquele tipo de ideia, né? E, na verdade, levar a uma potência maior, porque lá Opa, que o pessoal está chegando aqui, eu estou admitindo as pessoas na sala. Lá naquele livro, a gente tem um modelo de votação espacial do Anthony Downs unidimensional. Aqui a gente vai construir uma ideia bidimensional, né? Como é que funciona o modelo de votação espacial? E como é que esse modelo de votação espacial se combina com o que a gente está estudando aqui, né? A ideia é a seguinte: imagine que você ou que um deputado, né, tenha um ponto ideal de preferência num determinado assunto, tá? Então vamos imaginar que o ponto ideal desse deputado, espera aí, tá aqui o ponto ideal dele, ó. Professor, mas ponto ideal em relação a quê, né? Aqui, ó, no eixo X, a gente tem a variável econômica, né? Você pode ser mais conservador, tá do lado de cá, ou mais liberal, e tá do lado de cá na economia. E a gente tem uma segunda dimensão, que é a dimensão do componente racial, né? Você pode ter uma visão mais conservadora em relação a esse assunto ou uma visão mais liberal, tá? Ou seja, você pode ser, né, você pode ter mais preconceito, você ter, né, inclusive acreditar em questões que envolvam aí, né, colocando raça como uma questão secundária, né, sua posição sobre a escravidão pode ser, né, terrível, tal, você vai ser mais conservador. Ou então você pode ser mais liberal, igualdade e todos esses conceitos que vocês estão acostumados a lidar. Então, aqui a gente tem um componente racial, que é como a gente pensa em relação a esse tema, no eixo Y e no eixo X, a gente tem as questões econômicas, sendo mais conservador ou mais liberal. Muito bem. Então, vamos imaginar que nessa bidimensão, nesse mapa bidimensional, um deputado tem o seu ponto ideal de preferência aqui. Então, esse deputado, ele é nem totalmente progressista, vamos falar assim, em relação à raça, nem totalmente conservador. Ele está ali mais ou menos no meio aqui. Mas em relação à economia, ele é claramente conservador, né? Ele tem uma visão mais tradicional do assunto, tá? Do papel aqui do Estado, por exemplo. Então, esse é o ponto ideal. Como é que o modelo de votação espacial vai trabalhar com essa ideia? Um deputado, ele acredita que esse é o melhor para o mundo. Mas existe uma proposta na Câmara de transferir o atual status quo para cá. Ok? Então, o status quo, hoje, né, na Câmara, nesse exemplo, seria uma visão. Você tem projetos de lei, né, sendo votados lá e aprovados, né, não só votados, conservadores, tanto do ponto de vista racial como do ponto de vista econômico. Esse é o status quo. É um governo Trump, claramente, né? Então, aí você tem uma eleição de um novo presidente que está tentando mudar o eixo dessa conversa e trazer, então, uma nova proposta que vai, né, ser muito mais liberal na economia e liberal, progressista nessa dimensão racial. Ok? A pergunta que a gente vai fazer no modelo de votação espacial é: como é que esse deputado vai votar? E a resposta que a gente tem é totalmente euclidiana, totalmente matemática. O deputado tende a votar naquilo que for melhor segundo a visão dele. Professor, mas como é que eu mensuro o que é melhor? Comparando a distância dele em relação ao status quo e dele em relação à proposta nova. Se a distância
entre o meu ponto ideal e o status quo for menor do que a distância entre o meu ponto ideal e a nova proposta, eu prefiro ficar com o status quo. Por quê? Porque a distância importa, mais próximo de mim, né? É mais próximo do que eu acredito. Então, eu acabo ficando com o status quo. Agora, se... Vamos mudar aqui as cores, né? Se o meu ponto ideal está aqui, vou fazer um novo ponto ideal. Quando eu comparar a distância do status quo para a proposta, esse deputado, esse segundo deputado, tenderia a votar com a proposta para mudar o status quo. Porque isso aqui está mais próximo do que ele pensa do que o que está longe. Então, esse é o modelo de votação espacial bidimensional que a gente vai usar como referência, porque é o que o Paul e Rosenthal utilizaram como referência para fazer o cálculo. Votação por votação, eles pegaram votação por votação e começaram a fazer uma análise de como é que os deputados votaram. E, a partir desse modelo, eles extraíram indicadores que mostrariam, na comparação de como você está em relação ao status quo e as propostas que estão sendo votadas, onde é que cada deputado estaria num campo ideológico que lida aí com essas duas dimensões. Está claro isso aqui para todo mundo? Dúvidas, questões sobre esse modelo? Não? Então, vamos lá. Esse trabalho do Paul Rosenthal de tentar extrair ideologia, né, mensurar a ideologia a partir de votação nominal, vem de uma motivação de uma outra teoria metodológica chamada teoria de resposta ao item, que é um modelo desenvolvido lá atrás para testes educacionais, para tentar comparar desempenho de alunos em testes educacionais. Tá? Então, a partir dessa inspiração da teoria de resposta ao item, o Paul Rosenthal construíram uma ideia que é estimar a probabilidade de um deputado votar sim em uma determinada proposta, e aí sim significa ele tem esse ponto ideal, ele vota a favor dessa proposta com o status quo nesse lugar, usando basicamente uma fórmula matemática que pode ser desenhada da seguinte maneira. Tá? Então, essa probabilidade de votar sim, ela é determinada pela distância entre o meu ponto ideal e a proposta, elevado ao quadrado, menos a distância entre o meu ponto ideal, de novo, e o status quo. Então, eu repito, é uma conta matemática. Eu comparo o meu ponto ideal com a proposta e o meu ponto ideal com o status quo. Exatamente o que a gente fez aqui. Certo? Eu estou comparando meu ponto ideal com o status quo, eu comparo essa posição menos essa, e a mesma coisa dessa com essa. E o que o Paul Rosenthal vão argumentar é que a gente sempre eleva ao quadrado diferenças como essa, né, para evitar qualquer questão que diga respeito à subtração, em primeiro lugar, e segundo, que, não sei se vocês sabem disso, mas o quadrado ele potencializa as distâncias. Então, se a distância é pequenininha, ela também fica, ela não é tão elevada assim, ela também fica pequena. Agora, se a distância é grande, ela fica enorme. E aí eu consigo ter uma dimensão de escala melhor, né? Quando a gente faz isso aqui de maneira matemática, o x é o meu ponto, é a minha posição ideal menos o x da proposta. E aí eu vou colocar isso menos, né, o y ideal menos o y da proposta. Essa primeira equação menos o meu x ideal do status quo mais o y ideal menos o y do status quo. Por que eu estou fazendo aqui x e y? Porque, nesse caso, eu não tenho só uma dimensão, eu tenho duas. Então, se essa distância
entre o meu ponto ideal e a proposta fosse unidimensional, se eu tivesse uma reta, a proposta está aqui, meu ponto ideal está aqui e o status quo está aqui, eu podia falar, isso aqui é só o eixo X, né? Então eu posso simplesmente comparar esse com esse e esse com esse. Mas num modelo bidimensional, que é o que a gente está estudando, eu tenho que fazer primeiro, né, a distância da proposta no eixo X e Y, menos a distância do status quo no eixo X e no eixo Y. Isso vai nos dar uma formação né, quase que de regressão, vamos dizer assim, em que eu tenho um alfa, que é o que a gente chama parâmetro de dificuldade das questões, a gente vai medir a média geral, né, da probabilidade de votar sim numa proposta. Então, é como se fosse, olha, na média, independentemente de quem você é, de que posição você está, você vota numa taxa de sim de tal magnitude. Isso é o que o alfa vai medir, né? O beta é o que a gente chama de parâmetro de seleção dos casos. Ele é que vai me dar quão importante é o eixo X nessa dimensão, né? E o gama é o parâmetro que vai me dar quão importante é o eixo Y nesse processo, tá? Então, para quem não conhece teoria de resposta ao item e tiver interessado, esse é um tema super legal de estudar. Na faculdade de educação, esses modelos são muito mais ensinados. Aqui na ciência política, a gente ensina por conta, né, dos Ideal Point Estimates, que foram desenvolvidos pelo Paul Rosenthal. Mas é legal porque a inspiração é muito bacana, né? A ideia de transpor da educação para cá faz todo sentido, né? O que a gente quer saber é as perguntas nas provas, porque cada prova tem um monte de pergunta, igual no nosso caso tem um monte de proposição legislativa. As respostas às perguntas, né, você tem lá as opções, elas são equivalentes à votação nominal nas proposições. E o ponto ideal de cada deputado é estimado do mesmo jeito que a gente estima a competência ou a habilidade dos alunos. Então, mais do que simplesmente dizer, olha, esse aluno, o Enem utiliza esse tipo de análise, né? Ao invés de simplesmente dizer, olha, essa pessoa acertou mais ou errou mais, você, na verdade, compara a partir da dificuldade das questões, que é uma comparação entre os alunos, porque tem perguntas que todo mundo acerta, todo mundo erra, e você estima a habilidade dos candidatos, você dá ali um score para cada pessoa. O João quer fazer uma pergunta. Diga lá, João. Oi, professor. No caso, como é que essa análise ela passa para a ciência política? Porque aqui entram fatores além da ideologia que interferem na escolha, né? Então, a gente tem, por exemplo, o caso da votação da Câmara do Senado, na Câmara dos Deputados, que abriu um monte de coisa e a ideologia pouco importou para a votação. Isso não contamina esse tipo de análise? Ótimo ponto, João. O que o Paul Rosenthal vão justificar é que, como a gente não está tratando de uma única votação, mas de diversas votações, né? E aí não votações que digam respeito, por exemplo, à presidência da Câmara, porque aquilo é uma dinâmica muito diferente, né? Aqui a gente está falando de votação em relação às proposições, aos projetos de lei. Então, o Executivo apresenta um monte de projeto, o Legislativo tem um monte de projeto e o Congresso tem que votar esses projetos. Cada deputado dá a sua posição em relação a esses projetos. E o que a gente vai tentar fazer é, a partir do comportamento dos deputados, estimar a ideologia deles. Ah, professor, mas tem outras variáveis que podem explicar a votação em cada uma o comportamento do deputado em cada uma das votações. Verdade. Mas o que a gente vai fazer é trabalhar com centenas de milhares de projetos. Ou seja, se tem um fator que está sempre importando para colocar aquele deputado naquele lugar, é porque é mais do que simplesmente uma exceção, mas é de fato uma regra, tá? Então, é claro que não é, João, perfeito, né? Existem aqui erros, né? Essa é uma modelagem que vai ter erro de estimativa associado a ela, mas é o melhor modelo que nós conseguimos chegar para tentar estimar
quem você é, o que você pensa, a partir de como você vota. É um pouco essa a ideia. Ficou entendido? Ou seja, não é perfeito, mas é uma aproximação que vocês vão ver funciona muito bem de como que o comportamento na Câmara afeta a maneira como as pessoas são vistas fora dela, do ponto de vista ideológico. Respondi, João? Respondido. Obrigadão, Felipe. Valeu. Fala, Rômulo. Felipe, eu estou tentando entender a fórmula. Eu entendi o alfa, mas o beta e o gama eu não peguei. Você podia explicar, por favor? Com o maior prazer. Parâmetro de dificuldade, parâmetro de Imagina que seleção dos casos. aqui, a gente está medindo a probabilidade de votar 1, certo? Que é votar sim no projeto. Essa probabilidade vai depender da sua posição no X e no Y. Correto? Ou seja, dependendo de... imagina aquele espectro. Onde é que eu estou? Eu estou aqui. Em que lugar eu estou? Isso depende tanto de onde eu estou no eixo X e de onde eu estou no eixo Y. Beleza? Então, o alfa vai me dar a média de votações sim que eu dou na Câmara, em geral. Ele vai me dar uma média geral, né? Que é o que a gente chama, lá no modelo de resposta ao item da educação, o parâmetro de dificuldade das questões. Por quê? Porque se as pessoas votam, se o alfa for muito alto, significa que tem muita gente acertando muita questão. Então, a questão é fácil, né? Na média, todo mundo acerta muito. Igual aqui no caso dos deputados. Na média, todo mundo vota muito, junto. Todo mundo vota sim, todo mundo vota junto, né? Então, ou seja, você tem ali lá na educação, esse alfa significa dificuldade das questões. No nosso caso, significa congruência, né? No caso da política, significa proximidade de votação entre os deputados. O beta e o gama são parâmetros que vão nos dar como se fosse o efeito da minha posição ideal no eixo X sobre a probabilidade de votar e o efeito da minha posição ideal no Y sobre a probabilidade de votar. Então, esses dois indicadores me dão mais ou menos o peso que o eixo X e o eixo Y têm sobre a minha probabilidade de votar sim numa determinada proposta. Claro que eu vou fazer isso com todas as propostas que eu votei. Então, no fundo, Rômulo, esses indicadores me dão o quê? Minha posição relativa nesse campo ideal, né? Por quê? Porque se eu voto, se o eixo X, se o beta é muito grande, se o efeito, né, se o número beta for muito grande, quer dizer que o efeito de X sobre a probabilidade de votar sim é muito grande. Se o gama for pequeno, significa que o peso que o gama tem, que o meu ponto ideal Y tem, é pequeno sobre a probabilidade de votar sim. Ou seja, na hora de me escalonar no eixo X e Y, eu vou dar muito mais peso para o X do que vou dar para o Y. Isso é o que a gente chama, esses parâmetros, de parâmetros de seleção dos casos. Por quê? Porque lá nas provas, né, lá no modelo da educação, esse beta, esse parâmetro, vai nos dar uma ideia de se nós selecionamos bem ou mal as questões que foram colocadas na prova. No caso da política, significa se a gente tem, de fato, casos suficientes para fazer a análise, né, de posicionamento político a partir de votação. Então, essa nomenclatura que eu estou usando aqui, a dificuldade das questões e seleção dos casos, isso tem a ver com o modelo lá da educação. A gente só traduziu isso para a ciência política, porque essa tradução é necessária, inclusive, porque é diferente, né? Tem outro sentido no nosso mundo. Num caso, é a média, a taxa média da votação
congruente, né, entre a câmara, e no segundo caso, se a gente tem, qual peso a gente vai dar para o eixo X ou para o eixo Y na nossa análise. Tá, então eu estou tentando entender aqui e acho que, sei lá, vou tentar fazer uma analogia e você ver se funciona. É como Tá se eu bom. tivesse um peso, como se eu tivesse um valor fixo que é correspondente ao meu comportamento e à congruência dos votantes do Congresso, por exemplo, e mais duas variáveis independentes que vão direcionar, vão localizar o meu ponto, vão ajudar a localizar o meu ponto de votação, alguma coisa do gênero. Tipo isso, né? É isso. Ou seja, Perfeito. no geral, o Congresso vota 30% sim, mas em relação a esse geral, você se distancia no X muito e distancia pouco no Y. Então, você vai estar onde? Mais ou menos ali próximo da média geral no Y, mas longe do X. Então, sua posição no espaço aqui é diferente. Eu sinto falta demais de ter um quadro uma hora dessa, porque eu acho que ia facilitar demais, né? Mas imagina que nós estamos aqui com um quadro, né? E aqui está a média geral da Câmara, é o alfa. Oh, meu Deus, espera aí. Nossa Senhora! Imagina que o alfa está aqui. Então, tá bom? Então, se o beta é muito grande, eu estou longe do alfa. Aliás, se o beta é muito grande, eu estou longe do alfa no X. E se o Y é pequeno, se o gama é pequeno, eu estou próximo do alfa na relação no eixo Y, né? Se o gama for menor. Então, minha posição ideal, ela vai estar, ó, se a gente fizer aqui, ela vai estar mais ou menos aqui, né? A estimativa vai... Né, eu vou estar próximo do Y e um pouco mais distante do X. É esse tipo de estimativa que o modelo vai estar tentando fazer a partir dos dados que a gente tem. Fala, Bruno. Oi, bom dia. Bom Eu fiquei dia. na dúvida quais são os parâmetros que são utilizados para definir o X e o Y das propostas, de cada uma delas. Muito bem. Bruno, isso, na verdade, é uma variável latente. Ela não é uma variável dada. Essa pergunta é ótima. Porque você deve estar olhando aqui, e isso significa que você está entendendo o que eu estou explicando. Porque você deve estar olhando para isso aqui e está pensando numa regressão, né? Em que você tem o Y, aí você tem a variável x1 e a variável x2. Não é disso que se trata. A gente, na verdade, já sabe como as pessoas votaram aqui. Ó, eu sei esse comportamento, tá? E eu vou tentar estimar pontos ideais do lado de cá, na dimensão x e y. E no agregado, Bruno, é que eu vou definir o que é x e o que é y. Mas quando eu estou utilizando teoria de resposta ao item, eu não sei qual é, teoricamente ou conceitualmente, o que é aquilo que define a dimensão x ou a dimensão y. A única coisa que eu sei é que eu tenho um ponto ideal no x, que existe uma proposta que está colocada na mesa. E eu sei, eu tenho um ponto ideal no y e eu tenho uma proposta colocada na mesa na dimensão y. Então, as variáveis que a gente vai trabalhar são aquilo que a gente quer estimar, que é o ponto ideal, né? Que nós criamos um modelo para fazer essa estimativa, então eu tenho essa variável já pronta. Em relação à minha proposta, então eu tenho que dizer para o modelo, olha, né, por exemplo, no Brasil, a gente utiliza muito teoria de resposta ao item e Ideal Point Estimate para fazer essa comparação de ideologia, mas usando a indicação do líder de governo como sendo a indicação do que é a proposta, né? E o valor da votação já existente como o status quo. Então, a gente não tem, na verdade, o que é a dimensão X e a dimensão Y. A gente vai descobrir isso com o tempo. A gente com a própria análise que a gente vai fazer que a gente vai descobrir o que é o eixo X e o eixo Y.
A única coisa que a gente vai ter que fazer é dizer para o modelo, eu quero 2 eixos, e desses 2 eixos que eu quero, eu vou te dar o ponto ideal de todo mundo, eu vou te dar qual que é a referência da proposta de cada votação, e eu vou te dar o status quo de cada votação. Então, a gente vai oferecer para o modelo essas informações aqui, mas eu não sei o que é o eixo X e o eixo Y. Eu não sei. Isso é o que a gente vai descobrir ou estimar usando teoria de resposta ao item. Ok? Beleza. Bruno? Beleza. Então, vamos lá. Ó. Eu vou usar a teoria de resposta ao item para calcular a probabilidade de votar sim numa determinada proposta. E essa probabilidade vai se dar pela relação entre a distância do meu ponto ideal e a proposta e a distância entre o meu ponto ideal e o status quo. Repetindo, nada mais é do que a comparação dessas distâncias. Beleza? Feito essa conta, como que a gente faz isso? A gente utiliza isso que a gente conheceu na literatura de política como DW Nominate. Tá? Então, o DW Nominate tem um algoritmo específico para fazer a conta desse DW Nominate, que é um score que dá o ponto ideal na dimensão 1 e na dimensão 2 para cada um dos deputados. Isso aqui eu não vou ensinar hoje, porque isso tomaria uma aula inteira, né? Mas no R, você tem como fazer o uso do DW Nominate perfeitinho, né? Bonitinho. Os códigos são super simples, basta você ter a votação nominal dos deputados federais, importar os dados da maneira como o pacote precisa, rodar o DW Nominate, colocar lá que você quer 2 dimensões, ele roda para você. Aqui a gente vai trabalhar com dado pronto, né? Então eu tenho o nome do deputado, o estado, o distrito que ele vem, de que partido ele é, de que sessão do Congresso a gente está falando, porque eu tenho aqui várias legislaturas, e eu tenho o DW Nominate na primeira... Pô, tem alguém com o microfone aberto aí, galera. O DW Nominate, eu tenho ele na primeira dimensão e na segunda. Bruno, eu não sei o que é essa primeira dimensão. A gente vai tentar analiticamente descobrir. Mas eu apenas fiz uma estimativa de posicionamento relativo numa determinada dimensão X e numa determinada dimensão Y para cada um dos deputados a partir de como eles votaram nas votações. Tá? Então, o que nós vamos fazer é pegar aqui... Então, vamos... Né? Então, a gente vai trabalhar com esse banco, que é o Banco Congress. A gente pode botar aqui um head. Olha lá. Então, eu tenho a sessão, né? De que sessão a gente está falando. É o Congresso número 80, número 81, né? De que distrito cada deputado vem, de que estado, o partido dele, o nome dele e os DW Nominates da primeira dimensão e segunda dimensão para cada um dos deputados. Tá? A gente vai criar agora, então, usando aquela função subset, que vocês já conhecem, já usou bastante, eu vou pegar o Banco Congresso e vou selecionar apenas aquelas pessoas que são do Partido Republicano. E eu vou criar um objeto que chama rep e vou criar depois um objeto que chama dem, que são aí os democratas. Tá? Eu estou aqui fazendo um subset usando a função e aqui eu estou fazendo um subset usando os colchetes. Né? A gente já aprendeu essas 2 maneiras de fazer, eu estou aqui usando como exemplo justamente por isso. Beleza? Então eu tenho agora a amostra dos republicanos e a amostra dos democratas. Então, o que a gente vai primeiro fazer é selecionar os pontos ideais para a legislatura número 80, que foi a legislatura que aconteceu de 1947 a 1948, e depois a gente vai pegar a legislatura 70ª, que foi do ano 2011 para o ano de 2012. Então, nós vamos trabalhar no tempo com 2 legislaturas diferentes. Por que a gente vai trabalhar com 2 legislaturas diferentes? Tem um sentido teórico nisso.
Porque entre a legislatura 80 e a 120, houve um realinhamento político dos partidos, né? A questão racial entrou na disputa política norte-americana, com o realinhamento do Sul e do Norte, e isso deu uma mexida no posicionamento dos deputados. É um pouco isso que a gente está querendo ver aqui, né? Então, para fazer isso, eu vou construir 4 subamostras, né? A amostra dos republicanos na legislatura 80 e dos democratas também na legislatura 80, e vou fazer a mesma coisa com os deputados. Desculpa, digitei errado, né? 120 não, é 112, tá? Foi mal. Acabei digitando aqui errado. Então, vamos lá fazer essa. Então, rodar aqui o República 80. Se eu colocar um Rep 80, olha, eu só tenho agora congressista da legislatura 80 e eu só tenho republicanos nesse caso. Vamos rodar o DEM 80, então é o Red DEM 80. Olha o que a gente tem aqui também do Congresso 80, mas agora só o Partido Democrata, e a mesma coisa para os outros casos, tá? Então a gente vai criar aqui agora os labels, né, do que seria o eixo X, o eixo Y. Vocês me perguntaram, né, Bruno, mas como é que eu sei o que é o X e o que é o Y? Quando a gente, né, o Paul e Rosenthal, quando analisaram esse dado, perceberam claramente que no eixo X havia uma questão econômica, né? Os liberais para um lado, os conservadores, né, para o outro, os mais Estado e menos Estado. E no eixo Y, eles perceberam que tinha ali uma divisão que era racial, olhando para os deputados do Sul, do Norte, como eles votaram, principalmente em questões desse tipo. É por isso, Bruno, que a gente vai chamar o eixo X de economic e o eixo Y de racial, tá? Essa é uma distinção que a gente faz, que é totalmente teórica, né? Ela não vem, o próprio sistema, né, o R, não vai te dar isso. Essa é uma noção que a gente fez depois, analisando o dado. E aí a gente vai plotar, né, pela primeira vez a gente vai usar um gráfico de pontos, né, que é essa função plot. E ela é muito simples. O eixo X vem primeiro, o eixo Y vem depois, e eu posso fazer uma série de seleções aqui, em que eu defino a cor, em que eu defino o tamanho e a posição das bolinhas, o que vem no label do X, o que vem no label do Y, o tamanho, né? Aliás, aqui está o label, X e Y, o ponto mínimo de cada uma das dimensões, então eu posso definir onde é que eu quero que comece o gráfico, eu posso colocar um título nesse gráfico, né? Então vamos lá para o R, que a gente vai fazendo isso junto, vai ficar melhor. Tá? Então, ó, eu estou definindo aqui que vai ser a dimensão econômica, que vai estar no eixo X, e aqui eu vou chamar de dimensão racial, no eixo Y. O limite é um objeto que eu vou usar aqui embaixo no plot, ó, que vai me dizer qual é o valor mínimo de X e qual é o valor mínimo de Y. Isso é para organizar a visualização da minha tabela, tá? Aqui eu já vou criar um único objeto, lim, para ficar mais fácil. Eu podia também colocar aqui menos 1 e menos 1.5 e 1.5, mas vou fazer desse outro jeito. E aí o nosso gráfico vai ficar assim. Então, eu vou fazer um plot, né, em que eu vou pegar o W-nominate dimensão 1, W-nominate dimensão 2 e vou plotar as pessoas do Congresso número 80. Opa, rodou para mim o gráfico. Então, aqui, ó, dimensão racial, dimensão econômica, ó, menos 1.5 é o que está aqui, né? Então, se eu quisesse mudar isso, eu vou colocar 3.5 e 5.5 no lean. Olha lá, ele já diminui bastante, né? Ó, aqui tá, vamos colocar menos 3, 5, eu acho que vai ficar melhor. Isso. Então, aqui, ó, o menor valor é o menos 3 e o maior valor é 5. Então, eu estou organizando, tanto no eixo X como no eixo Y, as variáveis
do mesmo jeito, tá? Começando no menos 3 e indo até o 5. As bolinhas estão azuis, tá vendo? Por quê? Porque eu coloquei aqui, ó, call, de cor, blue. Eu podia colocar aqui black, se eu quisesse. As bolinhas vão ficar pretas, ó. Posso mudar essa cor, né? Então eu posso colocar purple. E aí fica ali roxo. Beleza? Mas nós vamos usar blue porque é a cor do Partido Democrata. Lembrando que eu estou pegando, ó, só o W-nominate dos democratas no Congresso 80, né? Ó, professor, mas cadê os republicanos? A função para incluir os republicanos é essa. A gente vai colocar, o plot já é um gráfico de pontos, agora eu vou incluir os outros pontos que estão faltando aqui. Então, depois que eu rodar a função plot, eu rodo uma outra função que chama points. E aí o que eu vou fazer é pegar o nominate 1 lá do banco de republicanos e o nominate 2 dos republicanos. Agora eu vou pedir uma formatação diferente e uma cor diferente. Vou colocar vermelho. Olha lá. Então, PCH 17 são triângulos, PCH 16 são bolinhas. Tá? Existem vários PCHs, vários formatos, vários shapes que a gente pode utilizar aqui, mas vamos trabalhar com esse aqui. Deixa eu voltar para 1.5, que eu consigo ver melhor os meus dados. Tá? Então, eu tenho aqui agora os DW nominates, que são os pontos ideais dos republicanos e dos democratas na legislatura 80. Como é que eu vou identificar os democratas e republicanos aqui? Ó? Eu vou usar essa função que chama text. Como é que ela funciona? Eu coloco no eixo X o lugar que eu quero que o texto apareça e no eixo Y. Então, eu vou lá no X, menos 75 é mais ou menos aqui e 1 é mais ou menos aqui. Então, o gráfico, ó, né? Esse texto democratas devia aparecer mais ou menos ali, e é exatamente onde aparece. E o text, deixa eu levantar isso aqui um pouquinho. Ó, no eixo X eu quero 1, tá aqui, e no eixo Y eu quero menos 1. Então, o encontro de 1 e menos 1 é aqui. Então, eu vou escrever republicanos do lado de cá. Beleza? Então, ó, qual que é a análise que a gente pode fazer desses casos? Isso aqui que a gente viu. Lá nos idos de 1947, 1948, o que definia o Congresso americano? O que era relevante no Congresso americano? Qual dimensão? Na opinião de vocês? Hello, qual dimensão que era importante? E por quê? Ninguém? A racial, professor, a princípio. Eu acho. Porque os pontos Quem falou? Quem falou? Quem falou? Eu, Quem está Rômulo. falando? Rômulo, então me Rômulo. diz aí, o que é importante aqui, lá na década entre 47 e 48? Aparentemente, eu só sei por causa do gráfico. O motivo teórico não tenho a menor ideia. Não, esquece o teórico. Dá para pensar. Eu estou pedindo para você olhar o gráfico. O que dividia, porque... o que separava os democratas dos republicanos? Os democratas, os pontos da distribuição estão mais acima, né, na dimensão racial. Então, eles têm maiores valores de intersecção entre conservadorismo econômico e questão racial, só que os pontos estão mais para cima no eixo Y. Então, a questão racial parece ser mais importante. Os republicanos, a questão econômica é mais importante que a racial. Um pouco Eu mais discordo da importante. análise. Eu discordo da análise. Posso falar por quê? Vontade. Se a questão... Não, mas por isso que eu estou só analisando o gráfico, tá, Romulo? Se a questão racial fosse a mais importante, você concorda que se a gente fizesse uma linha aqui, ó, eu tinha que ter democrata num lado e republicano do outro lado? Não é isso que acontece. Eu tenho republicano do lado de cá e democrata do lado de cá. Agora veja essa outra linha.
Eu sou ruim de desenhar, tá? Vocês já perceberam, né? Mas põe essa linha aqui, ó. Os democratas estão todos do lado de cá dessa linha. E os republicanos estão todos do lado de cá dessa linha. De que linha? Uhum. De uma linha que divide aqui mais ou menos, eu botei ela na diagonal para forçar um pouco a barra, mas na questão econômica, os republicanos são claramente anti-Estado e os democratas são claramente pró-Estado. Há uma divisão dos blocos. Uhum. Né? Aqui na questão racial, você tem umas exceções, ó. E são muitas exceções. Tá vendo? Então, embora a questão racial seja importante, ela não é tão importante quanto a econômica lá na legislatura número 80, que é entre 1947 e 1948. Tá? Então, aqui, claramente, o que divide um lado do outro é economia. Tá? Uhum. Embora, de novo, a gente vai, né, vamos fazer as linhas bonitinhas aqui. Ó, dá para ver que você tem aí as exceções, né? Um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, quando a gente olha para a questão econômica, e no caso racial, esses grupos aqui são os grupos que sobram, né? Nesse caso, porque são a exceção no caso republicano do ponto de vista racial e a exceção dos democratas na questão racial. Alguém tem alguma suposição de por que existem esses... Quem são esses democratas e quem são esses republicanos? Que são a exceção na questão racial? Eu acho que os de baixo são os democratas do Sul, né? Exatamente, Bruno. Exatamente. Os democratas do Sul, a gente vai ver daqui a pouco, se assemelham aos republicanos, enquanto os republicanos do Norte se assemelham aos democratas do Norte. Vamos dar uma olhada nisso daqui a pouco, tá? Mas fica aí. Então, primeiro a gente construiu os ideal points e a gente está plotando esses ideal points, tá? A gente vai fazer... Arthur quer perguntar. Diga, Arthur. Bom dia, professor. Bom Tá me dia. ouvindo direitinho? Totalmente bem. Não, eu só fiquei pensando aqui porque, tipo assim, você falou que, porque na questão econômica, eles parecem estar, tipo assim, bem próximos, entendeu? Tipo, eu falo de distância de pontos. E, igual o Rômulo falou, assim, já na questão racial, parece ter tipo assim, uma diferença bem maior. Isso não... porque, tipo assim, eu fiquei pensando nas duas, no que o Rômulo falou e no que você falou também, entendeu? Então, aí eu queria saber o quanto que importa também essa diferença na hora de analisar. É. Você acha? Arthur, né, nesse caso específico, a gente está fazendo uma análise, né? E essa análise, claro que ela existe interpretação, né? Além Uhum. de simplesmente estatística, né? De novo, o que a gente está fazendo para cada indivíduo desse é pegando quanto que ele se distancia né, da proposta que está sendo votada e quanto que ele se diferencia do status quo que está em voga naquela dimensão específica que ele está votando. E a gente pega milhares de votações e calcula, então, um ponto na escala X e Y para cada indivíduo. Então, esse indivíduo aqui ficou, né, no eixo X 1,3 e no eixo Y 0,5. Eu calculei isso para esse indivíduo. Depois eu calculei para todos os outros. E no final das contas, quando eu comparo a posição de todos eles, colorindo as bolinhas entre os democratas e republicanos, eu vejo que tem uma dispersão maior no eixo de raça e uma dispersão menor no eixo de economia. Pelo menos é o que eu estou chamando de raça e o que eu estou chamando de economia. Né? O que você está mostrando é assim, professor, tem uma dispersão maior na vertical, né, ó, do que na horizontal. Né? Aqui, ó, ela é curtinha, né? Vamos colocar assim. O que isso aqui significa, Arthur? Significa que tem muito desacordo na ideia de raça nos dois partidos. Eles não são coesos nesse tema. Sim. Mas quando o assunto é economia,
eles são bem mais coesos dentro de cada partido. Tá? Ah, mas esses pontos estão muito próximos desses outros pontos aqui. É verdade, esse pontinho aqui está próximo desse, né? Esses dois aqui. Ó. Mas a média geral desse grupo, que é aqui, está longe desse grupo que é aqui, né? Ó. Se a gente pensar aqui numa escala. Então, o relevante, Arthur, é o seguinte, como isso aqui é uma comparação relativa, um pouco a gente não está olhando tanto para quanto que eles estão próximos ou distantes entre si, né? Mas é justamente a ideia de olhar quanto da variação está colocada aqui, né? Se ela é vertical ou horizontal, para entender em que dimensão eles concordam mais, em que dimensão eles concordam menos. Então, né, não é à toa que eu pus o gráfico de menos 1,5 a 1,5, que eu quis justamente dar, né, visibilidade para uma coisa que eu sabia que estava, digamos, meio emboladinha ali no meio. Ok, obrigado. Eu posso fazer essa comparação. Vamos fazer agora para o outro. Opa. Vamos fazer agora para o Congresso lá para frente. Vou colocar aqui, quer ver? Ele é o 2011. 2011 e 2012. Vamos ver como é que o Congresso americano se comportou mais para frente. Olha aí, Arthur. Olha aí, Rômulo. Bruno, o que aconteceu com o Congresso americano mais para frente? Vamos comparar esse gráfico com esse gráfico. A divisão econômica ficou ainda mais clara. Olha lá. Verdade ou não? O que a gente está mais tentando... uniforme também. Bem mais uniforme, né? Agora, no componente racial, ó, continuou vertical, tá vendo? Olha como é que os democratas mudaram. Ó, tem, né, um monte de gente em cima, um monte de gente embaixo na questão racial. Doido isso, né? Ou seja, ficou mais complexo a dimensão Y. Enquanto que na dimensão X o corte é claro. Se a gente está estudando, para que a gente está fazendo esses modelos? Para estudar a polarização, né? O que a gente está observando aqui? Que ao longo dos anos parece que há um aumento da distância entre os democratas e os republicanos nesses dois eixos, mas principalmente no eixo da economia. Eles estão ficando mais distantes um do outro. Tá? É isso que esses dados mostram. Agora, o que a gente quer fazer? A gente, então, já que calculou e visualizou essas dimensões, vamos, então, calcular, todo mundo conhece, a teoria do eleitor mediano. Então, a gente vai agora usar a ideia do partido mediano, né? E, para fazer isso, a gente vai calcular a mediana para cada uma das legislaturas para o Partido Democrata e para o Partido Republicano. Por que eu quero fazer isso, Arthur? Porque eu quero, então, saber o seguinte. Se eu pegar todos esses pontos e calcular o valor médio deles, provavelmente eu vou encontrar isso aqui, nessa posição. E aqui eu vou encontrar isso aqui. Né? Eu quero saber se a distância da mediana entre eles, Arthur, está crescendo ou está diminuindo. Porque aqui, ó, essa mediana era desse tamanho. Será que aumentou com o tempo? Então, eu vou pegar meu banco de dados e vou calcular. Vou pegar isso aqui no R, que é bem legal de ver.
Olha que legal a gente vai fazer. Primeiro, a gente vai calcular a mediana dos pontos ideais do Partido Democrata, usando a função t-apply, que vocês já conhecem. Então, eu vou pegar só os democratas, dimensão 1, por legislatura. Eu quero que calcule a mediana para mim. E vou fazer a mesma coisa com os republicanos. Pego só os republicanos, dimensão 1. Por que é dimensão 1, gente? Porque é a dimensão econômica que parece que está mudando com o tempo, né? Por legislatura, calcula a mediana. E agora que eu tenho, vamos dar uma olhada aqui, o que é esse DEM median aqui. Olha lá, ó. Esse DEM median é do Congresso número 80 até o Congresso número 112, eu tenho a mediana do Partido Democrata. E eu também tenho os valores da... é porque eu coloquei só o head aqui. E eu tenho também os valores do Congresso 80 até o 112, a mediana do ponto ideal dos republicanos. Então, se a gente plotar isso, dá um gráfico bem legal. Né, ó, eu vou pegar no eixo X, eu tenho essa variável DEM median e vou exportar os nomes dessa variável. Quais são os nomes dessas variáveis? Os anos, né, as legislaturas. Tá? Então, você vai ver, eu estou extraindo da minha própria variável, que eu construí desse objeto, os nomes delas, eu tenho aqui os anos, e vou pedir para o R tratar ela como um número, as integer. Então, olha o que ele faz. Ele transforma aqueles nomes de variáveis em nomes e depois em números. E isso a gente vai usar como se fosse o eixo X do meu gráfico. E no eixo Y eu vou postar a mediana dos democratas. Tá? Então, eu vou colocar aqui no eixo X, legislatura, e vou postar os DW nominates ao longo do tempo. O que a gente está descobrindo aí, gente? O que está acontecendo com os democratas ao longo do tempo, na opinião de vocês? Na dimensão econômica, eles estão parados no mesmo lugar ou está havendo uma mudança? Esses são os democratas. O que vocês acham? Professor, eu acho que eu panguei um pouco aqui e perdi qual que é o significado de estar mais próximo do eixo X. Não, mas é porque aqui eu estou falando de outra coisa. Acho que você pode, como você mesmo disse, a gente ter panguado mesmo. Porque eu não estou entendendo... Isso aqui é um gráfico de série temporal. Sim. Ou seja, eu tenho o DW nominate, que é o ponto ideal médio do Partido Democrata por ano. Uhum. Então, em 1947, que é a legislatura 80, os democratas estavam... A média dos democratas era essa. Em 2011, a média dos democratas é essa. Certo? Sim. Então, o que está acontecendo com os democratas ao longo do tempo? Se a gente começa aqui e termina aqui. O que a gente está vendo é que os democratas estão se afastando, né, do meio da distribuição. Vou imaginar que o centro é 0, eles estão indo mais para a esquerda. Seria aqui mais negativo. Sim. E os republicanos? Era isso que eu estava sem entender. E os republicanos? Opa! E os republicanos? A polarização, né? Eles vão mais para a direita, para o sentido da direita. Exatamente. Então, o que a gente está vendo aqui, Eugênio, é que... Num ritmo mais acelerado também. Exatamente. Então, até a legislatura 95,
eles eram Uhum. partidos que basicamente ficavam mais ou menos no mesmo lugar, né? A distância, você teve uma quedinha aqui pequena, mas era pouca. Depois da legislatura 95, há um distanciamento claro entre os dois partidos. A polarização começa muito intensa, provocada pelos republicanos. Os republicanos é que mudam muito sua posição, os democratas mudam menos, mas os republicanos mudam muito, né? Então, se a gente está querendo estudar a polarização, olha que legal. A gente achou uma forma de estudar a polarização sem perguntar absolutamente nada para os deputados, só observando o comportamento deles no Congresso. A gente tem uma estimativa, um método chamado DW Nominate, que a gente está usando para calcular o ponto ideal de cada deputado no Congresso, a partir de como eles votaram os projetos de lei, e depois eu pego eu calculo a média, ou a mediana, nesse caso, de cada partido por legislatura e vejo o que está acontecendo no tempo. Vocês podem se perguntar, professor, mas por que você não fez isso para o Brasil? Eu fiz, né? E o que a gente observa quando a gente pega 3 partidos, PT, PSDB e PMDB, né? Para quem entende de política brasileira, vai ficar fácil lembrar. 94, 98, 2002. O que está acontecendo, então, no primeiro mandato, nos mandatos do Fernando Henrique Cardoso? O PT está fazendo claramente um movimento rumo ao centro, ao longo da legislatura do Fernando Henrique. Correto? Em compensação, o PSDB, que estava mais ou menos aqui no centro, né, ele dá uma guinada grande para a direita, nesse primeiro período. É justamente quando o PSDB se alinha ao PFL na época e continua esse processo durante o governo Fernando Henrique, né? Olha que legal. O PMDB, que está pertinho do PSDB no começo do governo Fernando Henrique, está longe do PSDB no final do governo Fernando Henrique. Por quê? Porque o PMDB se alia ao PT para ganhar a eleição. E olha que legal, durante o governo Lula. Durante o governo Lula, o PT foi voltando para o seu lugar de origem e o PMDB foi caminhando junto com o PT. A direção é muito parecida. Quem é que se afastou? Direitor legal. PSDB. Então, o PT, de fato, vem mais para o centro para ganhar a eleição de 2002 e lá ele se encontra com o PMDB e consegue ganhar a eleição. Enquanto isso, o PSDB está se distanciando da sua base, né? Olha como eles eram lá em 89, PT e PSDB eram próximos. Olha aqui no final do governo Lula a distância entre eles. Muito grande, né? Olha o que aconteceu. E o PT, depois de 2010, nos governos Dilma, eu tenho saudade de 14, a gente não atualizou isso para 18 ainda, ele continua voltando e vamos dizer, radicalizando de novo, né? Voltando, saindo daquela trajetória centrista que o fez se aproximar do MDB. Agora, o que mais chama atenção para quem acompanhou os desdobramentos depois de 2014 é que o PMDB já estava se distanciando do PT em 2010. No governo Dilma, o PMDB já estava dando claros sinais de que estava longe do PT, estava se distanciando de novo, né? Todo mundo sabe o que aconteceu aqui em 2016, né? Provavelmente, o PMDB estava bem mais longe, né? E o MDB saiu fora e conseguiu, então, o impeachment lá que levou o PMDB de volta à presidência. Então, esse tipo de estimativa é muito legal da gente fazer, porque a gente consegue entender as dinâmicas de como a política funciona. De novo, eu só estou usando votação nominal para fazer essas estimativas. Só tem isso, não tem mais nada, né? É bem legal.
Todo mundo entendeu aqui o que a gente fez lá para o Congresso americano e fez para o Congresso brasileiro? Está claro o que eu estou fazendo? Rômulo, Eugênio, aliás, que perguntou. Está vendo como é que a coisa do... Estou indo... Aqui, nesse caso, o eixo está invertido. A esquerda está para cima, a direita está para baixo. E o centro no meio. Uhum. Tá? Mas Sim. eu estou tentando captar justamente essa dimensão. Sim. Podemos seguir Obrigado. em frente? Podemos seguir em frente? Claro. Podemos. Então, agora que a gente já tem uma medida de ideologia e a gente já viu que tem, a partir dessa medida, que houve um grau de polarização política no Congresso americano, a pergunta que fica, o que causa essa polarização? Muita gente vem dizendo, conjecturando, que esse aumento da polarização se deu por conta do aumento da desigualdade de renda. Ou seja, a sociedade americana ficou mais desigual e, por ter ficado mais desigual, a pressão no Congresso aumentou para eleger deputados mais distantes ideologicamente. Tá? Então, o que nós vamos ter que fazer? Nós vamos tentar criar algum tipo de modelo que vai entender a relação entre desigualdade e polarização. Tá? Mas é claro que nós vamos começar devagarzinho fazendo isso. Primeiro que a gente tem que entender como é que mede desigualdade. Desigualdade a gente mede com o Gini, né? Então, como é que funciona o indicador do Gini? A gente vai usar uma coisa que chama curva de Lawrence para fazer isso, que é essa curva aqui, tá? No eixo X, a gente vai plotar de maneira cumulativa o percentual de pessoas que estão até aquele determinado, o percentual de renda que aquelas pessoas têm até um determinado ponto dessa curva. Então, né, se eu estou no 0 aqui, o percentual acumulado é 0. Se eu estou no 100, quer dizer que o percentual acumulado de renda é 100. É como se eu estivesse colocando numa fila, o mais pobre para o mais rico. E no eixo Y, eu vou colocar em percentis, até aquele percentil, quanto da renda acumulada no país está acumulada naquele percentual de pessoas. Então, quando eu comparar o eixo X com o eixo Y, o ideal é que a gente tivesse o que a gente chama uma linha de 45 graus, definindo a relação entre X e Y. Por quê? Porque se eu tenho 0% da renda do país, ela tem que estar dividida por 0% das pessoas. Se eu tenho 45% da renda do país, né, ordenado ali, do mais pobre para o mais rico, naquele mesmo eixo Y, eu tinha que ter 45% da renda do país distribuída. Né? Então, essa aqui é a linha da igualdade. Se tudo fosse certinho, quando eu caminhasse na direção do X, na direção do Y, eu teria igualmente o total da renda do país distribuído para os percentuais cumulados de pessoas. Mas, na verdade, não é isso que acontece. Então, a gente pode ver, por exemplo, aqui usando a Lawrence Curve, né, você tem situações como essa, ó, em que você tem, no começo da distribuição, pouca renda distribuída e no final da distribuição essa renda explode. Né? Então, você já tem aqui um montão de gente que acumula renda nenhuma e lá no finalzinho um pouquinho de gente que acumula um tantão de renda. Essa curva de Lawrence nos dá um indicador do Gini porque ele calcula a área, essa área A, essa área cinza, dividido pela área total, que é A mais B. Tá? O Gini vai ser calculado desse jeito. Isso é só para explicar, mas o que eu realmente queria fazer era abrir um novo banco de dados aqui, que é o banco de dados que tem, ao longo dos anos, a distribuição do Gini. Então, vamos dar uma olhada. Como é que esse negócio se comporta. Tá? Então, ó, vamos calcular um gráfico novo, que é
no eixo X, eu estou colocando uma sequência que vai de 1947 a 2011, de 2 em 2. E no eixo Y, eu vou fazer o quê? A diferença entre o ponto ideal republicano e o ponto ideal democrata. Concorda que se eu fizer a diferença entre um e outro, no começo ela tem que estar pequena, depois ela tem que estar grande? Então, isso tem que crescer com o tempo. No eixo X eu tenho o ano, no eixo Y eu tenho a diferença dos republicanos e dos democratas. Esse é o gráfico que a gente constrói. Olha lá. O que a gente está vendo aqui, gente? Então, lá de 1950 para 2010, aumentou a polarização entre democratas e republicanos. Tá vendo? E a desigualdade? O que aconteceu com a desigualdade neste mesmo período? Para isso, a gente vai criar um novo banco de dados, que se chama Gini. Vocês vão ver que Gini tem duas variáveis, ano e o indicador de Gini, né? Quanto maior o Gini, maior a desigualdade. Então, eu vou fazer aqui também um plot em que o eixo X, ano, eixo Y é Gini. Eu vou pedir que o eixo Y varie de 0,35 para 0,45 para poder ver melhor. E aí, olha o que a gente tem. Pananana. Deixa eu colocar no slide, fica mais fácil de ver. E aí, gente? O que aconteceu nesse período? A polarização americana cresceu. O que aconteceu com a desigualdade? Tem uma correlação positiva entre as duas variáveis, né? Exatamente. Exatamente. A desigualdade econômica também cresceu ao longo desse período. Então, o que a gente pode fazer para entender a associação entre essas duas curvas? Primeira coisa é tomar cuidado, né? A gente já sabe que associação não implica necessariamente em causalidade, né? Então, a gente não pode interpretar essa tendência da alta da desigualdade como uma evidência de causa de polarização. O máximo que a gente pode fazer é entender se há ou não uma correlação entre essas séries temporais. E depois tentar estudar um outro modelo que identifique causalmente a relação de uma coisa e outra. Então, vamos só entender o que é correlação. O que é correlação? É uma medida que representa, em média, como que duas variáveis se movem em relação às suas próprias médias. Então, para entender isso, a gente utiliza uma noção, que vocês devem se lembrar, que é o score Z padronizado, em que, para qualquer distribuição, a gente pode comparar cada ponto em relação à sua média, dividido pelo desvio padrão. Esse é o cálculo do Z. A gente padroniza qualquer distribuição de variável numa distribuição Z, que vai padronizar a média como se fosse 0 e o desvio padrão como se fosse 1. Então, se eu se eu tenho um Z igual a 1, significa que aquele ponto específico desvia um desvio padrão acima da média. Se ele é menos 1, ele desvia um desvio padrão abaixo da média. Esse é o Z. Então, o que é a correlação entre X e Y? Nada mais do que uma multiplicação entre a média de quanto uma distribuição X se distancia numa escala Z da média de X e quanto que uma distribuição de Y se distancia em média em relação à sua média na escala Y. Então, eu estou comparando, usando o score Z, eu estou multiplicando dois scores Z para ver quanto que cada ponto se distancia em relação à média, à sua própria média. Se a maneira como você se distancia da sua própria média for parecida, significa que você tem uma correlação alta. Se ela for, né, se a maneira como você se relaciona em relação à sua própria média for diferente em X e Y, a correlação é pequena, né? Correlação varia de menos 1 a mais 1. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai calcular essa correlação no R com duas variáveis. A gente vai criar, né, duas variáveis super simples aqui. A variável X, a variável Y. Né? O que é a variável X? É a diferença entre republicanos e democratas. E o que é a variável Y? Olha, eu vou pegar o Gini por ano
de 1948 a 2012. Tá? Então, eu vou selecionar dentro desse banco de dados aqui, Gini. Eu tenho um monte de casos, mas, na verdade, eu só quero aqueles Ginis que vão... Eu vou organizá-los, né? De 48 a 2012. Então, vamos olhar, ó, o X ficou assim, opa, o Y ficou assim. Tá? Então, eu estou pegando o segundo ano de cada... Porque eu tenho Gini por ano. Só que a minha variável ideal point é por legislatura, que nos Estados Unidos, cada legislatura tem 2 anos, né? Você renova o Congresso a cada 2 anos. Então, para evitar que eu tenho que comparar X com Y, vocês têm que ter o mesmo tamanho. Então, eu estou subselecionando aqui, usando esse colchete, né? Ó. Eu estou falando, ó, pegue apenas Gini para os anos que vão de 48 a 2012, mas de 2 em 2. Esse by aqui, ó, ele significa que eu quero essa sequência de 48 a 2012, mas de 2 em 2. Então, eu criei 2 distribuições que têm o mesmo tamanho. Se a gente, inclusive, perguntar qual que é o length de X, eu tenho 33 casos. Qual que é o length de Y? 33 casos. Basta, então, usar a correlação de X e Y. Qual que correlação é essa? O que esse 0,94 nos diz? Nos diz que, de fato, conjecturar que o aumento da desigualdade pode estar gerando o aumento da polarização é real. Essas 2 distribuições estão altamente correlacionadas. É verdade isso. Tá certo? Então, correlação, super simples, é uma maneira, veja como visualmente calcular a diferença para né, que é a medida de polarização, e a comparação com a desigualdade faz sentido, né? Olha como a mensuração é importante em ciências sociais. A gente começou essa parte da aula discutindo como mensurar a ideologia. Depois de mensurar a ideologia, a gente discutiu como, né, identificar onde estaria a polarização no Congresso, olhando para a dimensão 1 ali, do distanciamento, aí a gente calcula a média ao longo do tempo, aí a gente pega essa diferença de média ao longo do tempo e compara com o que está acontecendo com a desigualdade. E no final de tudo isso, a gente calcula a correlação. Veja como é trabalhoso esse processamento de dados, mas é importante entender isso. Estamos claros? Todo mundo entendeu aí o que fizemos? Alguma dúvida em relação a essa primeira parte? Não? Então, vamos fazer uma pequena pausa agora. São 10h30. O Wellington quer fazer uma pergunta. Diga, Wellington. Professor, como que eu saberia se não houvesse essa correlação? Seria esse 0,942 negativo, no caso, ou não? Não, ótima pergunta, Wellington. Ótima pergunta. Ótima pergunta. Ótimo, muito importante, né? Então, existem 3 cenários, tá, Wellington? Um cenário é esse aqui, ó. Quando aumenta X, aumenta Y. É igualzinho esse caso. Então, nesse caso, a correlação dá 0,9. O outro cenário, Wellington, é esse aqui, ó. Quanto mais aumenta X, mais diminui Y. Opa! Isso também significa correlação, só que nesse caso é uma correlação negativa. Ela seria menos 0,9. Ué, professor, mas então como é que eu sei que não tem correlação? No terceiro caso, quando eu aumento o X, nada acontece com o Y. Nesse caso, Wellington, a correlação seria de 0,0. Ok? Então, quanto mais próximo do 0,1 ou menos 0,1, menor a correlação. Quanto mais próximo de 1 ou de menos 1, maior a correlação. O que diferencia se ela é negativa ou se ela é positiva. Ok, ficou claro.
Então vamos fazer. Eu tenho, Oi, diga, Jenson. eu tenho uma dúvida. É porque aqui nesse exemplo a gente tem dois índices que são positivos. E se a gente tiver índices que são, por exemplo, um índice que vai de 0 a T, não, de -1 a T1, e um índice igual ao índice de Gini, que é um índice só positivo, dá algum problema Me dá um na análise? exemplo. Acho que é melhor você me dar um exemplo real, pra gente, porque eu não entendi o que você quis dizer com um índice que vai de -1 a 1. Deixa eu pensar. É, por exemplo, vamos supor, a distância, tipo assim, o eixo econômico dos democratas. Então, vamos supor que tivesse uma correlação entre desigualdade econômica do índice de Gini e aproximação com o Partido Democrata. Porque naquela escala vai Peraí. de menos... Vamos voltar para cá. É isso que é aqui que você está falando ou não? Não era essa, era essa daí. Ah, tá. A econômica. Tá, e aí? Vai de menos 1,5 até mais 1,5. Isso. E aí o índice de Gini vai de 0 até 1. Eu Tá, queria saber se dá mas veja bem, Jenson, esse ponto é importante, né? Esses aqui são os pontos ideais de cada deputado. Depois que eu peguei o ponto ideal de cada deputado, eu calculei a média de cada partido. Então, eu saí do nível do deputado para o nível do partido, ao longo do tempo, certo? E depois, eu subtraí a posição média do Partido Republicano da posição média do Partido Democrata e construí um novo índice, que é o índice de polarização, que quanto menor é a distância, menor é a polarização, quanto maior a distância, maior a polarização. Eu construí um índice desse jeito. O que você está me perguntando, professor, mas e se fosse -1? Não, você ia ter que construir um índice para fazer sentido, né? Agora, se -1, digamos que a escala começasse no -1, né? E fizesse sentido que -1 é menos polarização e +1 é mais polarização, não ia fazer diferença nenhuma. Porque, no fundo, gente, o que a gente está comparando é essas linhas aqui, ó, elas estão correlacionadas com essa outra linha da desigualdade. Deixa eu ver se eu consigo te mostrar isso. Aqui, ó. Lembra que eu construí uma variável x e uma variável y? Eu calculei só a correlação, mas eu podia também ter feito um plot entre x e y. Olha lá o que a gente está vendo no plot. O que é esse ponto aqui, Jenson? Ele é a diferença, esse ponto específico aqui que eu estou apontando com o meu apontador do mouse. Esse ponto é a diferença de uma determinada legislatura, no que diz respeito à ideologia, e o Gini daquele ano. Esse ponto é outra diferença na legislatura com o Gini daquele ano. Quando eu olho para o geral, olha lá, fica claro que tem uma correlação positiva. Então, ou seja, não tem muito problema se eu tivesse aqui no eixo... Opa, é porque eu estou... Não tem problema se eu tivesse aqui no eixo X algum valor negativo, não. Se o valor negativo no X estiver associado a baixos valores de Y, a correlação ia dar positiva do mesmo jeito. Isso é o que define, Jenson, a ideia de correlação, né? A ideia de correlação é justamente... Perdão. Né? Quanto que eu estou me distanciando em relação à minha média, dado quanto de variação existe no eixo X e no eixo Y. Então, se eu tenho pontos no eixo X que estão se distanciando em relação à média e os menores pontos de X estão associados aos menores pontos de Y e os maiores pontos de X estão associados aos maiores pontos de Y, né?
Como é que pode isso acontecer? Olha, eu tenho aqui um eixo X e um eixo Y, né? Se o menor ponto de X está associado ao menor ponto de Y, mesmo que esse X seja menos 30, tem problema. E o Y é 2. Agora, se esse ponto é justamente a combinação desses dois, e esse outro ponto aqui é 100, e o Y é 1 milhão, vou botar um monte de zero aqui, só 1000, né? Digamos que essa seja a minha distribuição. O que eu estou vendo aqui é uma correlação positiva. Então, independe aqui se a escala começa no menos ou no mais. Ela só tem que fazer sentido, né? Ou seja, ela tem o crescimento de X tem que significar o crescimento de alguma coisa, do gene, da polarização, da ideologia, sei lá do que seja. Mas a escala em si faz pouca diferença. Ok? Ok, Felipe, eu imaginei que era isso mesmo, mas eu queria confirmar. Ótimo. Não, ótima pergunta, cara, excelente. Isso ajuda muito a gente a tirar dúvidas aqui. Então, vamos fazer, gente, um intervalinho aí de 10 minutos e a gente volta, então, daqui a pouquinho, 10h40, para retomar a nossa aula. Tá bom? Vejo vocês na próxima aula. Um abraço.